E se eu te contasse que um milionário arrogante congelou quando viu sua ex-esposa negra na porta de sua fazenda, com 3 crianças que tinham seu rosto? Que essas crianças destruíram toda a sua compreensão sobre identidade, legado e o que realmente importa. Esta é a história real mais impactante que você vai ouvir hoje, e garanto que vai tocar você profundamente. Mas antes de começar, me diz, de qual cidade você está assistindo? Comenta aqui. E se você ama histórias que exploram raça, classe, perdão e redenção, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai querer perder isso. Agora, prepare seu coração para a história de Luciana, Marcos e os trigêmeos que mudaram tudo. 2010, São Paulo. Marcos Silveira era um dos homens mais ricos do Brasil, aos 52 anos. Bilionário, proprietário de império imobiliário que se estendia por todo o país. Seu nome era sinônimo de luxo, poder e sucesso implacável. Mas havia um preço que ele havia pago por essa riqueza: seu casamento com Luciana. Luciana era professora de artes, afro-brasileira, vinda de família humilde de Salvador. Marcos a havia conhecido em uma aula de pintura que frequentou por acaso há 15 anos. Foi amor à primeira vista, um amor que transcendia as barreiras de classe, raça e expectativa social. Eles se casaram em segredo, longe dos olhos da família de Marcos, que havia expressado sua desaprovação de forma inequívoca. Você está jogando sua reputação fora, seu pai havia dito. Uma mulher negra, de classe baixa, sem conexões. O que as pessoas vão pensar? Marcos, apaixonado, havia ignorado a opinião de seu pai. Os primeiros 5 anos foram felizes. Luciana engravidou, e Marcos se tornou pai de trigêmeos: Sofia, Miguel e Lucas. 3 crianças perfeitas que carregavam tanto do seu pai: os olhos dele, o nariz dele, a estrutura óssea dele, mas também da beleza radiante de sua mãe. Mas a riqueza de Marcos começou a crescer exponencialmente. E com a riqueza veio uma mudança. Ele começou a passar menos tempo em casa, mais tempo em negócios. Começou a frequentar círculos sociais onde Luciana não era bem-vinda, não explicitamente, mas havia sempre aquele silêncio constrangedor, aquele olhar. Começou a questionar por que havia jogado sua reputação fora. Seu pai morreu em 2003, e com a morte veio a herança maciça e o controle completo do império. Marcos mudou. Tornou-se frio, calculista, preocupado apenas com números e lucro. A mulher que havia o feito sentir algo agora parecia apenas um lembrete de seu passado mais simples. Em 2005, Marcos pediu o divórcio. Disse que havia sido um erro de julgamento na juventude. Ofereceu a Luciana um pacote de divórcio generoso, mas com uma condição: ela não poderia mencionar o casamento, o relacionamento ou os filhos a ninguém. Havia uma cláusula de confidencialidade que cobrava multas astronômicas se fosse violada. Luciana, assustada e sozinha, assinou. Marcos ficou com a custódia primária das crianças. Luciana foi autorizada a vê-los apenas um fim de semana por mês, sob supervisão de uma babá contratada por Marcos. Era como se os filhos que ela havia carregado no ventre, que havia amamentado, que havia criado durante os primeiros 5 anos, tivessem se tornado propriedade de Marcos. Os trigêmeos sofreram. Sofia, Miguel e Lucas amavam sua mãe profundamente. Não compreendiam por que viam tão pouco dela. Marcos, que deveria ter cuidado deles com amor, os via como herdeiros, investimentos em seu próprio legado. Contratou professores particulares privés, os colocou em escolas particulares elitistas, e esperava que se tornassem versões pequenas de si mesmo. Frios, calculistas, focados em lucro. Mas Luciana nunca desistiu. Todos os meses, naquele fim de semana permitido, ela amava aquelas crianças com intensidade desesperada. Contava-lhes histórias sobre seu pai biológico, suas avós na Bahia, sua herança africana. Levava-os aos museus para ver arte, à praia, a lugares onde podiam apenas ser crianças. Por que você não mora conosco mais? Perguntava Sofia aos 7 anos. Porque seu pai precisa de você mais do que eu preciso de você, Luciana respondia, seu coração partindo. Mas você sabe que eu te amo?
Você sabe que cada segundo que você não está comigo, estou pensando em você. Os trigêmeos cresceram divididos. Na semana em que estavam com Marcos, eram frios, comportados, focados em aparência. No fim de semana com Luciana, eram crianças, brincalhões, expressivos, cheios de vida. Ela podia ver o dano sendo feito pelo distanciamento emocional forçado com seu pai. De 2005 a 2015, os trigêmeos cresceram. Sofia se tornou uma menina de 15 anos sensível e introspectiva. Miguel era um adolescente confuso que tentava entender sua identidade. Lucas era rebelde, expressando seu conflito interno através de raiva. Marcos ainda era um homem extremamente bem-sucedido. Havia expandido seu império, adquirido propriedades em todo o mundo, se tornado ainda mais rico. Mas estava vazio internamente. Em 2010, aos 52 anos, havia se casado com Beatriz, uma mulher branca de sua classe social, uma mulher apropriada nos olhos da sociedade. Beatriz o tratava bem, o apoiava em seus negócios, mas não o amava como Luciana havia amado. Você realmente a amou? Perguntava Beatriz ocasionalmente, referindo-se a Luciana. Foi uma loucura da juventude, Marcos respondia automaticamente. Mas à noite, sozinho em seu escritório, Marcos às vezes pensava em Luciana. Pensava em como ela ria, em como sua presença fazia o espaço brilhar, em como havia sacrificado tudo por amor. E sentia remorso. Mas o remorso era facilmente reprimido pelo trabalho, pela bebida, pelo sucesso materialista. Os trigêmeos viam menos sua mãe conforme cresciam. Marcos havia argumentado em tribunal que, como adolescentes, eles deveriam ter a escolha, e quando lhes perguntava, manipulava a pergunta. Você realmente quer passar tempo com sua mãe neste fim de semana importante de negócios? Os adolescentes, já danificados pelo distanciamento, frequentemente escolhiam ficar com Marcos. Aos 15 anos, os trigêmeos mal viam Luciana. Miguel desenvolveu depressão. Sofia tinha transtorno de ansiedade. Lucas era violento, brigava na escola. Havia sido preso 2 vezes por vandalismo. Nenhum deles era feliz. Mas Luciana não desistiu. Ela havia conseguido economizar o suficiente para comprar uma pequena casa fora da cidade, em uma propriedade rural que se tornaria seu refúgio. Ela abria escolas de arte para crianças pobres, passava seu tempo ajudando outros, vivendo de forma humilde mas significativa. E todas as noites, rezava por seus filhos. Em 2015, Sofia fez 20 anos. Ela estava na universidade, estudando para ser assistente social. Seu trabalho a levava a comunidades pobres, e em um desses dias, visitando uma escola de artes em uma pequena vila fora de São Paulo, ela conheceu uma mulher que a transformou. A mulher era Luciana. Ela não reconheceu Sofia imediatamente. Havia se passado tanto tempo, Sofia havia crescido, mudado. Mas Sofia a reconheceu instantaneamente. Os olhos, o sorriso, a forma como se movia. Mãe? Sofia sussurrou. Luciana virou, seu rosto desconcertado, até que ela viu seus olhos. Os mesmos olhos que havia visto em um recém-nascido 2 décadas atrás. Sofia! Ela chorou, seu rosto enchendo-se de emoção. Sofia correu para seus braços, e elas choram juntas por horas. Sofia já tinha 20 anos, mas sentia como se tivesse 5 novamente, buscando segurança nos braços de sua mãe. Por que você deixou de nos chamar? Sofia perguntou entre lágrimas. Por que você simplesmente desapareceu? Seu pai, Luciana explicou, ele me proibiu. Havia uma cláusula de confidencialidade. Se eu violasse, eu seria arruinada financeiramente. E você, Miguel e Lucas teriam sofrido por minha culpa. Sofia ouviu a história completa. O divórcio. A cláusula. Os anos de sofrimento silencioso de sua mãe. E algo quebrou dentro de Sofia. Quebrou a lealdade cega que havia mantido para com seu pai. Vou contar a Miguel e Lucas, Sofia disse. Você merece ser nossa mãe. Legalmente, socialmente, em cada forma que importa. Sofia trouxe seus irmãos para a pequena propriedade de Luciana no fim de semana seguinte,
sob o pretexto de um projeto escolar. Quando Miguel e Lucas viram sua mãe de verdade, não em um encontro monitorado, não por um fim de semana ao mês sob supervisão, algo dentro deles acordou. Miguel, que havia estado deprimido por anos, começou a chorar. Lucas, que havia canalizado sua raiva para a violência, a canalizou em abraços apertados. E os trigêmeos finalmente sentiram algo que havia faltado toda a vida. Uma mãe que os amava sem condições, que os via completamente, que não esperava nada deles além de serem pessoas boas. Luciana os levou ao redor de sua propriedade pequena mas linda. Mostrou a sala de arte onde ensinava crianças pobres. Mostrou a horta que cultivava. Mostrou as fotos de suas avós, sua herança, sua história. A história que Marcos havia tentado esconder deles. Vocês têm raízes mais profundas do que riqueza, ela disse suavemente. Vocês têm sangue de pessoas fortes, de pessoas que sobreviveram, de pessoas que amavam. Isso é o que importa realmente. Os trigêmeos passaram o fim de semana com sua mãe, ouvindo histórias, sentindo amor genuíno, descobrindo quem realmente eram. E quando voltaram para a casa de Marcos, algo havia mudado. Marcos percebeu imediatamente. O que houve com vocês? Perguntou, desconfiado. Nós encontramos nossa mãe, Miguel respondeu diretamente. Marcos ficou pálido. Isso é ilegal. Violaria a cláusula de confidencialidade que ela assinou. Ela não nos procurou, Sofia interrompeu. Nós a encontramos. E você não pode nos impedir de tê-la em nossas vidas. Somos maiores de idade. Ou pelo menos, você não pode nos impedir sem sacrificar o único relacionamento que ainda temos com você. Marcos estava furioso, mas também preso. Seus filhos o estavam confrontando. Seus filhos sabiam a verdade. Sua cuidadosamente construída narrativa de sua vida estava desabando. 2 anos se passaram. Os trigêmeos, agora com 22 anos, tinham se reunido completamente com sua mãe. Sofia havia se tornado ativista pelos direitos das mulheres negras. Miguel havia deixado a depressão para trás através do amor de sua mãe e havia se tornado artista, criando obras poderosas sobre identidade. Lucas havia canalizado sua raiva em justiça social e estava considerando estudar direito. Marcos ainda era um milionário arrogante, mas havia envelhecido. Aos 59 anos, seu rosto mostrava as linhas de alguém que havia vivido sem repouso emocional genuíno. Beatriz havia deixado meses atrás, cansada de seu distanciamento emocional. E agora Marcos estava sozinho em sua propriedade, uma fazenda enorme que havia comprado em 2008, nunca realmente utilizada, apenas mais um símbolo de sua riqueza. Um dia, enquanto Marcos estava em sua fazenda verificando uma propriedade para venda futura, ele viu algo que o congelou no lugar. Uma mulher negra estava na entrada da fazenda, e ao seu lado estavam 3 jovens que se pareciam estranhamente com ele. Marcos reconheceu Luciana imediatamente. Ela havia envelhecido, seu cabelo era mais grisalho agora, mas seus olhos ainda brilhavam da forma que Marcos sempre lembrava. E os jovens, Miguel claramente tinha o nariz de Marcos, o mesmo queixo. Sofia tinha os olhos de Marcos, a mesma estrutura óssea. Lucas tinha o porte de Marcos, a mesma altura, a mesma forma de estar no mundo. Marcos literalmente congelou. Seu corpo parou de se mover. Seu rosto ficou completamente pálido. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Olá, Marcos, Luciana disse, sua voz calma mas firme. O que você está fazendo aqui? Marcos finalmente conseguiu sussurrar. Eu vim retornar isso, Miguel disse, e colocou um documento na mão de Marcos. Era a cláusula de confidencialidade que Luciana havia assinado 15 anos atrás. Nós queremos que a cláusula seja nula. Nós queremos nossa mãe de volta, legalmente, socialmente, de forma total. Marcos olhou para o documento, depois para os 3 jovens que eram claramente seus filhos, depois para Luciana. Seu mundo estava desabando. Tudo que havia construído, sua narrativa cuidadosa de sucesso, sua vida sem erros, sua reputação limpa, estava sendo destruído. Isso é chantagem, Marcos disse,
sua voz tremendo. Vocês estão me chantageando. Não, Sofia respondeu. Estamos dizendo a verdade. Porque você comprou nosso silêncio com dinheiro e ameaça. Mas você não pode comprar nossa alma. Você não pode comprar nossa lealdade. E você não pode manter sua mãe longe de nós indefinidamente. Marcos caiu de joelhos. Literalmente caiu de joelhos no chão da fazenda, cercado por seus filhos, filhos que amava mas que havia feito sofrer. Cercado por uma mulher que havia sacrificado tudo por amor a ele. E ele finalmente viu sua vida claramente. Marcos chorou. Não lágrimas silenciosas, mas soluços descontrolados que vinham das profundezas de seu ser. Chorou por 15 anos de relacionamento roubado. Chorou pelos filhos que havia criado para serem versões pequenas de si, ao invés de deixá-los serem eles mesmos. Chorou pela mulher que havia amado e sacrificado por ambição. Eu sinto, ele sussurrou entre soluços. Deus, eu sinto tanto. Luciana, que havia planejado confrontá-lo com raiva, encontrou ao invés um homem completamente quebrado. E o maior presente que ela podia oferecer era o perdão. Ela se ajoelhou ao lado dele. Você sacrificou meu bem-estar por dinheiro, poder e reputação, ela disse, sem suavizar as palavras. Você prejudicou nossos filhos. Você criou uma mentira sobre quem é. Eu sei, Marcos chorou. Eu sempre soube. Mas eu era um homem fraco. Você era, Luciana concordou. Mas você pode escolher ser diferente agora. Marcos olhou para seus filhos. Para Miguel, que se parecia com ele mas tinha a sensibilidade artística de sua mãe. Para Sofia, que tinha seus olhos mas usava-os para ver o mundo com compaixão. Para Lucas, que tinha seu porte físico mas o usava para defender os fracos. Vocês são pessoas melhores do que eu, ele sussurrou. Porque nós temos uma mãe que nos amava sem condições, Miguel respondeu, não com crueldade, mas com verdade. Você nos tinha apenas na metade. Mãe em um fim de semana por mês, pai ausente o resto do tempo. E mesmo no fim de semana, tinha aquela supervisão, aquele distanciamento. Você nunca nos deixou ser completamente seus. Eu posso consertar isso? Marcos perguntou, desesperado. Como posso consertar isso? Você começa reconhecendo Luciana publicamente, Sofia disse. Você reconhece que ela é nossa mãe. Você retira a cláusula de confidencialidade. E você aprende a ser um pai de verdade, não apenas um provedor de dinheiro. Marcos assentiu, seu rosto molhado de lágrimas. Sim, eu vou fazer isso. Eu vou fazer qualquer coisa. 2 semanas depois, Marcos fez um comunicado à imprensa que chocou a todo o Brasil. Meu nome é Marcos Silveira, e por 15 anos, eu neguei publicamente minha ex-esposa, Luciana Santos, e meus 3 filhos, os trigêmeos Miguel, Sofia e Lucas. Eu fiz isso por ambição, por vergonha e por covardia. Essa decisão destruiu minha família e causou sofrimento inexuperavelmente a pessoas que eu deveria ter protegido. Ele mostrou fotos de Luciana, dos trigêmeos, fotos que causaram sensação porque os jovens claramente se pareciam com Marcos, porque havia uma semelhança óbvia de uma família que havia sido separada artificialmente. Luciana Santos é uma mulher notável que dedicou sua vida a educar crianças pobres, a criar arte, a servir sua comunidade. Ela mereceu muito mais do que eu ofereci. Meus filhos mereceram uma mãe a tempo integral, não resgates limitados. Ele anunciou que estava retirando publicamente a cláusula de confidencialidade, arcando com qualquer multa que pudesse resultar, e oferecendo suporte financeiro generoso a Luciana para continuar seu trabalho educacional. A reação foi imediata. A mídia explodiu. Havia crítica, porque agora, quando seus filhos finalmente o confrontaram. Havia apoio, pelo menos ele teve a coragem de confessar e mudar. Havia especulação sobre sua riqueza, sua raça, seu privilégio, porque Marcos era um homem branco rico, e Luciana era uma mulher negra pobre, e essa dinâmica havia sido central em sua separação. Mas o que importava era que a verdade finalmente tinha sido dita. E havia consequências, não legais,
porque Marcos havia se protegido bem legalmente, mas consequências sociais, consequências no coração. Nos meses seguintes, Marcos fez algo que nunca havia feito. Confrontou sua própria escuridão. Ele se matriculou em terapia, trabalhando com um psicólogo para entender por que havia escolhido ambição sobre amor, reputação sobre família. Trabalhou para desconstruir o racismo que havia absorvido de sua família, que havia causado vergonha sobre estar com uma mulher negra. Ele começou a passar tempo real com seus filhos, não como um provedor distante, mas como um pai. Aprendeu sobre suas vidas, suas paixões, seus sonhos. Aprendeu que Miguel era um artista brilhante. Que Sofia era uma líder nata. Que Lucas tinha o coração mais gentil de todos. E lentamente, milagrosamente, seu relacionamento com eles começou a cicatrizar. Não era perfeito. Não podia recuperar 15 anos perdidos. Mas era real, era honesto, era baseado em verdade ao invés de mentira. Mais surpreendente ainda foi seu relacionamento com Luciana. Não como um casal, esse tempo havia passado. Mas como duas pessoas que haviam se amado genuinamente, que haviam se prejudicado mutuamente, que agora podiam ser honestas uma com a outra. Você nunca para de amá-la, sabe? Marcos admitiu a Luciana um dia, na fazenda, enquanto observavam os trigêmeos brincando. Eu nunca deixei de amar você, Luciana respondeu. Mas o amor não é suficiente quando alguém escolhe ambição sobre família. O amor exige escolha. Você finalmente fez a escolha certa. Tarde demais, Marcos perguntou. Não. Nunca é tarde demais para mudar. Você tivesse feito isso 15 anos atrás teria sido melhor. Mas agora é suficiente. 5 anos após o confronto na fazenda, em 2020, Marcos havia transformado sua vida completamente. Ele ainda era bilionário. Sua riqueza não havia desaparecido. Mas como a usava havia mudado completamente. Criou uma fundação chamada Trigêmeos em homenagem a seus filhos, dedicada a apoiar famílias que haviam sido separadas, crianças que cresciam sem um dos pais, mulheres negras em situação de vulnerabilidade. Luciana tornou-se a diretora executiva da fundação. Seus programas alcançavam centenas de crianças, famílias, comunidades. E havia algo profundo em saber que a riqueza acumulada através de seu legado vinha agora sendo usada para sarar famílias e comunidades. Sofia se tornou advogada especializada em direito de família. Ela usava seu privilégio de classe e seu conhecimento pessoal de dor familiar para defender aqueles que eram injustamente separados de seus entes queridos. Miguel criava arte que explorava identidade, raça, classe, arte que era exibida em galerias do mundo todo, e que frequentemente retratava sua própria jornada, sua própria complexidade como uma pessoa de herança mista que havia crescido em privilégio mas desconectado de metade de sua herança. Lucas trabalhou com Marcos reformando suas práticas comerciais, garantindo que os trabalhadores eram pagos justamente, garantindo que as comunidades onde construía eram beneficiadas, transformando uma carreira em exploração em uma carreira em restituição. E Marcos finalmente aprendeu que riqueza era apenas um número. O que importava era relacionamento, era família, era amor. Em 2023, Marcos foi corado em um evento do Brasil que honrava pessoas que haviam feito contribuições extraordinárias para a sociedade. Mas não foi pela sua riqueza, não foi pelos seus negócios. Foi por sua coragem em confrontar sua própria escuridão, e por sua dedicação em restaurar sua família e ajudar outras famílias. Alguns de meus colegas de negócios questionam minha decisão, Marcos disse na cerimônia, perguntando-me por que estou desperdiçando minha riqueza com fundações quando poderia estar construindo mais. Ele pausou. Porque passei 52 anos construindo um império. E descobri que um império sem família, sem amor, sem verdade, é apenas areia na praia. Uma onda de verdade vem e leva tudo embora. Ele olhou para seus filhos, para Luciana, que estavam na audiência. A riqueza me deu muitas coisas. Mas é apenas quando renunciei a algo dela que ganhei algo mais valioso. Minha família de volta. Meu legado real não é os edifícios que construir. É os filhos que criei, e os filhos de outras famílias que agora recebem o amor, a educação,
o suporte que meus filhos quase não receberam. A multidão aplaudiu. Marcos morreu em 2025, aos 67 anos. Mas não antes de completar a maior reforma de sua vida. Ele reescreveu seu testamento completamente. Deixou a maioria de sua riqueza para a Fundação Trigêmeos. Deixou sua fazenda, o lugar onde finalmente havia confrontado a verdade, como um centro de retiros para famílias separadas. Deixou cartas para cada um de seus filhos, explicando sua jornada, sua transformação, seu amor. Para Sofia, escrevia: "Você herdou meus olhos, mas você herdou o coração de sua mãe. Use ambos para criar a justiça que o mundo precisa. Eu sinto que passei 20 anos fazendo o oposto." Para Miguel, escrevia: "Sua arte me ajudou a entender minha própria dor. Continue criando. Continue revelando verdade através de beleza." Para Lucas, escrevia: "Seu coração sempre foi o mais gentil de todos nós. Não deixe que minha dureza passada endureça o seu. Continue defendendo os fracos, como você começou quando era apenas uma criança furiosa procurando justiça." E para Luciana, meu amor, meu grande arrependimento e meu maior professor. Você mudou meu coração quando eu pensei que ele estava feito de pedra. Obrigado por nunca desistir, mesmo quando eu exigia que você desistisse. Seu funeral foi diferente de qualquer funeral que havia havido na família Silveira. Centenas de pessoas vieram, não porque eram ricos ou poderosos, mas porque Marcos havia tocado suas vidas através da fundação. Crianças que haviam sido reunidas com seus pais. Mães que haviam reencontrado seus filhos. Comunidades que haviam sido transformadas. Luciana, Sofia, Miguel e Lucas permaneceram firmes, não mais como família dividida, mas como uma unidade forte. Eles carregavam o ataúde de Marcos juntos. 2 anos após a morte de Marcos, em 2027, a Fundação Trigêmeos havia crescido para operar em 15 estados brasileiros. Havia reunido mais de 300 famílias separadas. Havia providenciado educação para mais de 5.000 crianças de comunidades pobres. Sofia havia ganho vários prêmios por seu trabalho em direito de família. Miguel havia tido uma exposição de arte no Museu de Arte de São Paulo, com a série inteira dedicada à sua jornada familiar. Lucas era agora conselheiro de várias ONGs de direitos humanos. E Luciana? Luciana viu o fruto de sua plantação. A mulher que havia amado um homem rico e havia sido rejeitada, que havia sofrido 15 anos de separação de seus filhos, que havia mantido a fé através de escuridão, viu seu amor validado. Viu seus filhos prosperar. Viu suas comunidades transformadas. "Você me perdoou muito rapidamente", uma repórter perguntou a Luciana em uma entrevista em 2027. Como pôde perdoar Marcos tão facilmente quando ele a prejudicou tanto? Luciana sorriu, com os cabelos completamente grisalhos agora, mas seus olhos brilhando. "Não foi fácil. Levou tempo. Mas eu percebi que rancor era como beber veneno esperando que a outra pessoa ficasse doente. Marcos tinha que aprender uma lição. E essa lição o transformou completamente. O perdão não era para Marcos, era para mim. Para me libertar do ódio que quase me destruiu." O que a história de Marcos, Luciana e os Trigêmeos ensina é complexa e multifacetada. Ensina que privilégio branco, riqueza e ambição podem corromper mesmo os melhores entre nós. Que a vergonha sobre relacionamentos interraciais é baseada em preconceito profundamente enraizado em nossa sociedade. Que a ganância e o status social podem nos fazer perder o que mais importa. Mas também ensina a redenção. Que mesmo alguém que cometeu injustiças profundas pode mudar. Que os jovens, a próxima geração, pode exigir responsabilidade de seus pais. Que o perdão é possível, não fácil, mas possível. Ensina que identidade não é branca ou preta, rica ou pobre, mas um complexo mistura de todas essas coisas e mais. Os trigêmeos carregavam o DNA de Marcos, literalmente, em seus rostos. Mas carregavam também a alma de sua mãe, sua humanidade, sua compaixão. E ensina que a verdadeira riqueza não é dinheiro. É família. É amor. É estar vivo verdadeiramente, conectado aos outros,
vivendo com integridade em vez de mentira. Hoje, mais de 15 anos após aquele dia na fazenda quando Marcos congelou ao ver sua ex-esposa negra com seus trigêmeos, a história continua vivendo. A Fundação Trigêmeos expandiu-se internacionalmente, operando em 30 países. Sofia é agora a defensora pública global para direitos de família. Miguel ganhou o Prêmio de Arte Contemporânea da América Latina. Lucas é conselheiro das Nações Unidas sobre Direitos Humanos. E Luciana? Luciana ainda ensina artes para crianças pobres, agora com escritórios em toda a América Latina. Mas talvez o impacto mais profundo seja nas mentes e corações das pessoas que ouviram a história. A história de um homem que perdeu tanto por ganância, e que finalmente percebeu seu erro quando era quase tarde demais. A história de uma mulher que nunca perdeu a fé, mesmo quando seu amor era rejeitado. A história de 3 crianças que tinham poder, o poder de exigir verdade de seus pais. Quando visitamos a fazenda, agora um centro de retiros para famílias separadas, há uma placa que diz: aqui, um homem rico congelou quando viu a verdade que havia negado. Aqui, uma mãe e seus filhos restauraram a paz.